a Marqueteira do Agro está em mais um episódio do Já Que Pode, o podcast da Marqueteira do Agro, e hoje especial para a Expo Cariri. E eu sou Jaqueline Diógenes, aqui direto da carreta Agro pelo Brasil, a carreta que leva informação direto para o produtor rural. E hoje a gente vai conversar sobre o quê? Sobre banana! Pois é, hoje aqui na Expo Cariri realizamos o primeiro simpósio de bananicultura, algo inédito, trazendo o produtor para perto, com informações relevantes, a ciência, o produtor e as instituições estratégicas, levando conhecimento e aproximando o produtor rural de altas tecnologias. Então aqui comigo, o pessoal da ciência. É sempre muito bom receber pesquisadores, eles que estão na vanguarda de pesquisas e de variedades que vão revolucionar o mercado, vão trazer aí novidades para a gente. Então, o meu muito obrigada à Carreta CNA e também às instituições da Embrapa e também à Universidade Cariri. Sejam muito bem-vindos, professores Alberto e Samir. E aí, vamos conversar? Vamos falar de banana? O Ceará, que é o sexto maior produtor do Brasil, movimenta em bilhões e tem a bananicultura como um dos cultivos mais estratégicos. E aqui a região do Cariri, que se destaca por cerca de 12% dessa produção, tem muitos produtores relevantes, né? Tem aqui o Fábio Regis, de Sítio Barreiras, tem outros produtores e outros que estão sendo atendidos aí pela Embrapa, enfim. Então a gente observou, dando uma voltinha aqui pela Expo Cariri, que vai ter novas variedades que vão estar, como é que eu posso dizer? Que vão ter tecnologias embutidas contra pragas, contra essa oscilação de temperatura. Então hoje a gente vai conversar sobre essas questões, essas novidades e vamos lá, professor Alberto, me conte. A gente mais cedo bateu um papo sobre essas variedades. Você falou aí que até 2026, né, novas variedades dessas pesquisas vão entrar no mercado. Uhum. Então isso é uma boa notícia. É uma notícia muito boa. Na verdade, a Embrapa já vem perseguindo esses objetivos de tornar a produção mais sustentável. E sustentável em que sentido? Você evitar produzir usando muito produto químico, né, reduzindo preço, né, tornando mais factível o maior número de produtores, né, ter acesso a tecnologias. Então, uma das formas de se fazer isso é você ter um material genético que é resistente às principais pragas e doenças. Então, esse é um objetivo que a Embrapa persegue há muito tempo. A nossa unidade fez 50 anos esse ano, a Embrapa já está com 52 anos de uma forma geral, nossa unidade com 50 anos. Então, na bananicultura, esse é um objetivo perseguido ao longo desses 50 anos. Claro que banana não é uma planta de ciclo curto, é uma planta de ciclo relativamente longo, e então não é tão simples de fazer melhoramento genético, como a gente diz, então envolve muita tecnologia para se obter o resultado, e a gente agora está começando a conseguir melhores resultados e conseguindo trazer para o agricultor variedades resistentes às principais doenças, como a fusariose e a cigatoca amarela e negra, resistentes tanto para o grupo prata quanto para o grupo maçã. A gente andou conversando também que hoje aqui no Cariri são cerca de 200 produtores, né? Então, divididos aí nas suas devidas categorias, ainda é muito difícil para o produtor ter essa produção otimizada, principalmente quando ele não tem tanto acesso à tecnologia. Como é que a gente resolve esse gargalo, professor? Essa pergunta eu vou deixar o professor Samir responder. Ok, então vai lá, professor Samir. Sem dúvida, aqui na região são dois universos bastante distintos, né? É o universo da produção empresarial, são poucas empresas, mas tem uma produção grande em termos de produção e alcance nacional. E nós temos mais de 200 pequenas propriedades ou propriedades familiares que produzem banana. Então, são dois universos bastante distintos, mas extremamente importantes em termos de papel social e econômico na região. Como você abordou, dentro desses pequenos produtores, grande parte dos pequenos produtores não usam tecnologias mais adequadas, não têm acesso a muitas informações, que é um grande problema que nós temos. Então, um papel que nós procuramos desenvolver foi entender quais seriam os fatores que determinavam essas dificuldades do pequeno produtor na região. São uma quantidade muito grande, mas nós constatamos, por exemplo, vários problemas. Desde a questão logística, que hoje, por exemplo, grande parte das estradas vicinais da região são de péssima qualidade, então dificulta muito o escoamento. Grande parte dos pequenos produtores não tem capacidade de comercialização direta, ele vende para atravessadores que vão à lavoura e compram o material. Isso faz com que o valor da produção fique muito pequeno. Não existe uma organização, apesar de existirem cooperativas e associações, elas não são efetivas
de integrar os agricultores no sentido de criar canais de comercialização ou canais de aquisição de insumos ou mesmo de assistência técnica. Então esse é um grande problema na região. Os pequenos produtores de banana, eles são muito desassistidos em relação à assistência técnica, capacidade de escoamento de produção e a questão própria de tecnologia dentro das lavouras. Hoje, por exemplo, a Embrapa desenvolveu muitas tecnologias já adaptadas a pequenas propriedades, mas grande parte dos produtores não utilizam, por vários motivos, ou por desconhecimento, ou por falta de motivação, ou por falta de acompanhamento técnico para que estimule e mostre que muitas tecnologias não exigem grandes investimentos, exige mais o conhecimento e saber de como é possível utilizá-lo. Então acaba sendo uma grande limitação dos produtores essa falta de acesso à informação das tecnologias. Professor, então vale a pena investir na bananicultura? Olha, não é uma questão de valer ou não vale a pena. Para o grande empresário, sem dúvida, vale a pena. A questão principal do pequeno produtor é a questão de subsistência. Grande parte dessas famílias não tem outro rendimento a não ser a produção de banana. Então, eles têm uma vulnerabilidade econômica e social muito grande. O que precisa, né, haver uma organização dos pequenos produtores no sentido de que criar canais de comercialização que valorize o produto e não simplesmente entregue para, no caso, para atravessadores, sem qualquer uma remuneração coerente. Então, o canal de comercialização precisa ser criado estruturas também de organização de produtores para pressionar o setor público para a melhoria da questão de infraestrutura, criar mercados de produtores, que é uma coisa que nós não temos aqui na região, mercados que o agricultor pudesse diretamente ele mesmo expor sem ter custo. O senhor diz um SEASA? Não, não é um SEASA. O SEASA tem custo. O mercado de produtor, como existe na Bahia, em vários lugares, o mercado de produtor, que o agricultor vai lá e ele vende diretamente para o consumidor o mercado. Então hoje, por exemplo, em geral, hoje tem um grande mercado aqui na região, que é o mercado municipal de Juazeiro, que grande parte da produção vai para lá, mas ele vende, os atravessadores compram e deles vão vender lá no mercado de Juazeiro para terceiros, não é o produtor que expõe direto o produto ou vende. Então nessa cadeia, o dinheiro, o rendimento vai desaparecendo, né? Porque tem muitos custos associados. Eu acredito que tem viabilidade, mas o que eu falei hoje até durante uma palestra, se nós não cuidarmos nos próximos 10, 15 anos, esse pequeno produtor ele não vai ter condições de sustentar com a bananicultura como seu principal fonte de renda, se não passar por um processo de organização muito sério. Não mais pensar só individualmente, mas pensar em termos coletivos de organizações sociais ou cooperativas ou associações. Não adianta no papel existir a entidade, que já existe hoje, elas têm que funcionar. E esse é um grande problema que nós temos, de gargalos para os pequenos produtores. Professor Sami, o senhor falou uma coisa muito interessante, que é esse cooperativismo que ainda não está intrínseco na nossa cultura, né? Então eu observo isso em várias cadeias. E os pequenos, eles acabam ficando enfraquecidos por conta... Enfim, o mercado hoje, ele pede um negócio mais robusto. E os pequenos estão... Eu vejo que eles estão sendo aos poucos engolidos se eles não formarem cooperativas. Mas, por outro lado, a cultura da cooperativa, do cooperativismo aqui no nosso Nordeste, ainda não atinge uma maturidade. Então, a gente tem um gargalo aí, né? Como é que a gente pode resolver isso? Olha, eu sempre questiono isso, né? Como que as cooperativas funcionam tão bem no Centro-Oeste e no Sul, e aqui no Nordeste, uma coisa geral, né? Particular do Ceará, não funciona. Simplesmente não funciona. Tem dono de cooperativa. Esse é um problema, né? Até eu falei hoje, né? Há pouco tempo eu vi que a FAEP entrou com um processo judicial contra a cooperativa porque a cooperativa virou proprietária de um presidente que utiliza a cooperativa, não é no sentido cooperativo. Isso é muito comum em cooperativa. Então, essa questão cultural ainda é um problema muito sério, de apropriação das instituições para benefícios próprios. É uma coisa muito marcante aqui no Nordeste, né? Você vai no Sul e no Sudeste, no Sul e no Centro-Oeste, as cooperativas são grandes empresas. Vai em Santa Catarina, Paraná, tem um monte, são pequenos produtores. Só que aqueles pequenos produtores se unem e formam uma grande potência. E eles movimentam bilhões. Aqui a gente não está conseguindo ainda nem o básico, né? Então é bem complicado. Eu acho que é uma questão cultural, uma questão estrutural, mas se não passar por esse processo de organização, eu não vejo como os produtores de banana, os pequenos produtores, vão suportar o futuro. E aqui tem muitas limitações, porque nós temos um problema seríssimo de mal do Panamá nas áreas de produção. Na região é muito infestado, então
paulatinamente os pequenos produtores. Se os grandes produtores têm dificuldade de conviver, imagina os pequenos produtores. Uhum. Então, essa é uma questão. Por exemplo, até que ponto o pequeno produtor vai ter condições de adquirir mudas de qualidade para renovar o seu bananal com as novas variedades que estão sendo lançadas já com bom nível de resistência? Essa é a minha pergunta. Se é uma política pública, como que esses pequenos produtores vão conseguir adquirir mudas que servem propagada in vitro, que é uma muda relativamente cara, para utilizar nos seus bananais? Por mais que a tecnologia exista, já está em desenvolvimento, realmente avançou bastante, tanto para mal do Panamá como para cigatoca, já está avançando dentro do programa de manejo. Como que ele vai conseguir adquirir esse material? E aí, professor? E aí, o que a Embrapa... Então, essa é uma questão fundamental. Eu gostei muito da palestra do professor Samir hoje, justamente porque eu concordo em gênero, número e grau. A questão que se coloca muito, e aqui eu estou falando com o coração aberto mesmo, a tecnologia, ela falar que o pequeno produtor não produz porque a Embrapa não, ou a universidade ou uma empresa estadual não disponibilizou tecnologia, não é verdadeiro, né? Tem muita tecnologia, em alguns casos, mais do que suficiente para ter uma qualidade e uma quantidade de produção bastante aceitável, tá? Se não, aceitável totalmente. A questão é que tem tantas outras coisas envolvidas, né? Então, ele mora longe, não tem estrada, ele não tem educação, ele não tem financiamento, ele não tem ponto de venda, Tecnificação. ele não tem acesso à tecnificação Uhum. por falta de conhecimento, ele não tem nada. Aí você fala, mas se ele tivesse tecnologia, mas não adianta, Sim. porque ele não consegue, ele não tem um mínimo de estrutura para fazer isso. Uhum. É a mesma coisa você comprar um avião sem saber ler, não adianta, entendeu? Você tem até um dinheiro, mas você não vai conduzir o avião. Então tem coisas que a gente tem que tratar de uma forma homogênea, igual ele está falando. A bananicultura, os problemas do pequeno produtor de banana é o mesmo do pequeno produtor de mandioca, é o mesmo do pequeno produtor de qualquer cultura no Brasil e no Nordeste especificamente. Então nós temos que tratar o problema de uma forma holística, de uma forma realista, né? Adianta você ter uma produção decadente aqui na região, porque se sair esses produtores pequenos, vai cada vez cair mais a produção na região. Uhum. Né? Porque não vai ter grande produtor que vai tomar conta disso. Isso vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo. Vai vir banana de outras regiões. Uhum. O pessoal que produz aqui vai ter encarecimento de custo de logística, de concorrência com outras áreas. Então, assim, todo mundo perde. Então, eu acho que falta também uma questão institucional. Eu não sei, não é só do setor público, eu acho que certamente o setor público é a principal obrigação, mas também até dos setores organizados, né, como a Federação da Agricultura, né, as federações e organizações sindicais dos agricultores, dos pequenos agricultores, que seja MST, que seja o que for, para fazer uma união mesmo, para transformar a realidade da agricultura brasileira, principalmente para os pequenos agricultores. Acabar com essa divisão enorme que a gente tem e fazer algo que torne efetivamente a nossa agricultura algo que promova o desenvolvimento da sociedade de uma forma geral. Então eu creio muito nisso, que precisa desse movimento de abrir o coração e falar assim, olha, nós estamos vendendo o almoço para comprar a janta e não está funcionando mais, só está piorando, como ele disse. Uhum. Então vamos mudar esse comportamento, vamos trabalhar associativismo, vamos trabalhar com o cooperativismo, vamos mudar um pouco a forma de financiamento, né? Vamos melhorar esses juros e vamos... Tem até uma mudança geracional também, né? Sim. Hoje a gente tem a geração Z com outros comportamentos, outras formas de tomar decisão, outro jeito de comprar, e eu percebo que a engrenagem não está acompanhando a produção, os produtores, o jeito que se faz a agricultura não está ainda acompanhando o jeito que o mercado vai pedir isso, porque já a geração Z vai estar exigindo uma banana orgânica, então tem que estar todo mundo com selo. E aí eu fico preocupada. Será que os pequenos produtores vão estar aptos para toda essa nova demanda de mercado? E isso gera até uma preocupação de futuro da agricultura. E aí, dos pequenos produtores? Tem toda uma cadeia que está envolvida assim, isso não acontecer. Assim, eu fico preocupada porque eu acho que pode ter um colapso, sabe? O que eu vejo assim, em relação à pequena produção, pequeno produtor, é isso. Existe um desbalanço muito grande entre os incentivos fiscais, subsídios,
para os grandes produtores, né? Uhum. Em relação aos pequenos, agricultura familiar, pequenos produtores. É como se falar em agricultura familiar ou pequenas propriedades fosse crime usar esse termo. Mas, por exemplo, na casa de produção de banana, todos os dois segmentos são importantes. Uhum. Muitas vezes o pessoal me questiona, mas como é que você convive com os dois meios? Eu convivo tanto com as empresas grandes aqui da região, que a gente ajuda a resolver problemas. Eu trabalho na área específica, que é a parte de doença. Trabalho com o Sítio Barreira, o Sítio da Serra, Paraíso Verde, que são grandes. Mas eu trabalho com dezenas de outros pequenos produtores. Para mim, fazem parte. E convivem, porque eles atuam em segmentos totalmente diferentes. Uhum. O grande produtor, ele vai ter um mercado grande, dos supermercados grandes, vai para São Paulo, vai para... O pequeno produtor é um mercado regional. E hoje, praticamente, o pequeno produtor não consegue chegar nesse mercado regional. Tu vai em Feira Livre, às vezes, tu vê o resíduo que sobrou do Sítio Barreira, eles têm pessoas que vão lá comprar para vender na feira, não pega nem do agricultor pequeno produtor. Uhum. Então, eu acho que a questão de perspectiva principal são políticas públicas, que eu acho duas coisas importantes. Políticas públicas de apoio efetivo à agricultura, de pequena propriedade, e organização de agricultores. Sem organização, não vão conseguir nada. E hoje, extremamente desorganizado o setor produtivo de pequenas propriedades. Aqui, eu estou falando Nordeste, Uhum. não estou falando do Brasil. Uhum. Estou falando Nordeste, Ceará, Pernambuco, que são realidades que eu conheço bem. Extremamente desorganizados. Então, esses produtores não têm poder de pressão para o setor público, não têm poder de negociação com os grandes fornecedores, não têm poder de negociação de venda, porque não tem organização. Então, existe a perspectiva realmente de entrar em colapso se esses agricultores não se organizarem. Se eles não se organizarem, não vão conseguir pressionar o setor público para melhorar a estrada, não vão conseguir pressionar o setor público para criar mercado produtor, não vão conseguir pressionar o setor de insumos para vender mais barato, não vão conseguir vender os seus produtos a um preço justo. Então, como eu encerrei hoje minha palestra, a base é a organização dos agricultores. Se o agricultor não tiver organização, não existe. Por mais que tenha tecnologia disponível, ela não vai chegar lá. Hoje a cooperativa, o associativismo é muito importante para ser parceiro da adoção de tecnologias. Hoje, se não tiver essa parceria, fica difícil. Então, primeiro a organização. Por mais que exija tecnologia disponível, o agricultor não vai usar se não tiver motivação. Uhum. Sim. E o primeiro nível de motivação é o vizinho, é o grupo que ele participa, é a sociedade próxima dele. Então, são fatores muito importantes. Essa organização e essa adoção depende muito da motivação desses grupos para sentir que vale a pena. Uhum. Eu vou colocar um exemplo bem prático assim. Eu trabalho muito com a parte de manejo de mal do Panamá, que é um problema seríssimo aqui na região. Para os grandes produtores, eu não me preocupo, porque já tem as suas tecnologias, tem seu grupo técnico, está sempre procurando inovação. Para os pequenos produtores, um exemplo prático. Eu digo assim, o senhor não pode cortar a bananeira e deixar no campo. Porque o mal do Panamá é um fungo que habita o solo, o fusário é um fungo que habita o solo e vai sobreviver, ele vai multiplicar. Então, a hora que eu pego e mato a banana, que eu detectei que a banana está doente, eu tenho que tirar tudo de lá e botar para fora da lavoura, colocar fogo. Aí, não vou botar isso, dá trabalho. Ou eu não tenho mão de obra para fazer. É a coisa básica, assim, é a coisa mais básica do mundo, você tem que ter cuidado, porque isso aí vai espalhar para a tua lavoura toda. Ele corta uma planta doente aqui, daqui a pouco ele vai ali outra para tirar o cacho, já infectou com a mesma ferramenta. E a gente passa essa informação para ele. Então existe uma questão de dificuldade de aceitação. Por mais que você veja, a grande tecnologia, muitas vezes, como ele falou, poucas ações já teriam um resultado muito bom. Muita Quando coisa. exigia não é ações, ações de manejo de dia a dia. Né? Então esse eu coloco sempre exemplo do corte, que é uma coisa que a gente vê demais aqui na região. E ele não absorve a questão da importância daquilo como um fator que está espalhando pela lavoura toda dele. E é uma coisa que podia ser muito simples de resolver. Então existe a barreira cultural da resistência a adotar algumas coisas que não exigiria dinheiro, não exigiria... É mudança de perspectiva, mudança né? de percepção. hábitos, Mas a falta de perspectiva ela é terrível. E essa passa pela questão financeira. Porque o que não motiva as pessoas é porque ele, na verdade, ele sabe, depois de 20, 30 anos produzindo, que aquilo ali não vai agregar grande coisa para ele. Mesmo que ele aumente a produção, como a venda dele é totalmente instável, não quer dizer nada que ele vai produzir mais e o preço vai melhorar, porque o agricultor, o atravessador vai chegar para ele assim, Independente. tem uma safra boa, né? O preço caiu, É. entendeu?
Então, Ele é essa totalmente vulnerável. instabilidade cria essa falta de vontade Sim. de partir para cima para crescer. Sim. Então, isso é terrível. Então, tem um curso que eu até brinco, que é um curso da tecnologia, tem um curso da gestão da tecnologia, que é algo simples como passar a ferramenta que ele cortou uma planta doente numa água com cloro para desinfectar. Quando ele vai cortar outra planta que ele não está vendo que ela está doente, que está vendo que ela não tem sintoma, ele não consegue nem absorver coisas básicas desse tipo. Porque isso tem alguma coisa da cabeça dele que não motiva a fazer isso. Tá cansado, né? Tá De certa forma, ele está desestimulado. desestimulado. Então, você imagina, se algo simples, né, ele não consegue fazer, como isso que o professor falou, uma coisa simples. E eu acho que é chocante a gente pensar nisso. Uhum. E imaginar algo um pouquinho mais complexo. Né? A hora que falei, vão aplicar bioinsumos, vão aplicar controle biológico, quer dizer, existe um... É muito difícil. Então, a questão da barreira, da falta de organização e a falta de motivação para valer a pena fazer é uma barreira brutal. Isso em pequenas propriedades que a gente observa muito. Eu sempre coloco muito claramente, né? Existe uma discussão, né, que a pequena propriedade é mais viável, mais sustentável. Nós temos um problema seríssimo aqui na região. Eu tenho estudos reais de análise de sustentabilidade, e nós vemos que as grandes empresas têm muito mais sustentabilidade ambiental do que o pequeno produtor. Uhum. Porque o pequeno produtor não adota tecnologia de cuidado. Então, é complicado. Por mais que existe uma especificação que a pequena propriedade sempre é a mais agroecológica, não é verdade. Em relação à produção de banana, que é o que eu trabalho aqui, não é verdade. É muito pelo contrário. Não tem sustentabilidade quase nenhuma. Tem uma dependência total de insumo externo. Uma coisa que as empresas hoje não têm, porque todo mundo se preocupou em se organizar e evitar utilizar bioinsumo, desenvolver. A gente fala para o produtor, por favor, aproveite a banana, veja as bananas que não estão doentes. Quando tirar o cacho, observe e picote o pseudocaule no campo. Ali tu vai estar depositando quase 30% do potássio que tu precisa, só com um pseudocaule que já está ali. Mas ele não se motiva, entendeu? É bem complicado isso. As soluções não vão pensar em tecnologias, não. Em drone, não. Vamos pensar nas coisas mínimas, pequenas, que poderiam ser resolvidas, que já tem tecnologia suficiente para a gente saber como fazer, que não precisa inventar nada. Tecnologia de ponta às grandes empresas, desenvolver para as grandes empresas. Pequeno produtor, 100% que já tem, já é o suficiente para ele assumir. E agora, como ele vai assumir? Qual a motivação para ele fazer? Né? Essa é uma questão bem importante. Enquanto não tiver essa questão de organização, a questão da volatilidade do mercado em produtores de banana é incrível. Se tem a volatilidade para grande produtor, que tem uma oscilação de preço absurda, É absurdo. você imagina para pequeno produtor, que ele está totalmente na mão do atravessador. Que o cara não tem qualidade, é como o Fabrício colocou, o atravessador tem a classificação própria, né? Ele vai dizer quanto ele quer pagar. E o cara desesperado vai vender por quanto ele quiser. O que me dá a impressão, e é em todas as cadeias, é que o atravessador ele fica modulando o mercado, né? Sim. Como é que a gente elimina essa função? Organização. Através Se das o- cooperativas, né? Cooperativa, não tem Eu só outra vejo forma. essa solução. Não tem como você fugir disso. Uhum. O atravessador, como o Fabrício colocou, é um cara importante. Porque ele vai entrar num momento de crise que às vezes não tem. E tá lá. Que acontece às vezes que não tem mercado. Esse é um problema, né? Muitas vezes você produz e não tem mercado. O atravessador é o cara que acaba quebrando o galho. Mas não é o tipo da coisa que vem agregar. Uma coisa é trabalhar com o atravessador como exceção. E outra coisa é trabalhar como regra absoluta, que é o que nós temos hoje na pequena propriedade. E não vai conseguir nunca superar esses problemas, nem de comércio, de valorização de comércio, nem de adoção de tecnologia, se ele não for organizado. A agricultura individual não tem perspectiva. Ah, meu Deus. Ou ele se organiza, ou ele Fica até de coração partido, gente. Mas ué. É, né? Isso não é só na banana, não. Em qualquer isso é área. É, em qualquer área, eu fico preocupada. Qual é a perspectiva de vocês sobre o futuro do agro no Brasil? Eu acho que tem dois mundos. Não, eu acho o seguinte, vamos falar, existe o agro de commodities, que são as grandes exportações, milho, soja, algodão, esses vão sobreviver, vão se adaptar, que já existe há muito tempo, vão passar por oscilações, né? Tanto que grande parte hoje está passando por uma crise violenta em relação financeira, porque
apostaram alto demais e Uhum. realmente a coisa não foi. Entenderam que a volatilidade mundial é muito rápida. China, Estados Unidos, de uma hora para outra, a coisa entrou em colapso de uma hora para outra. Então, existe a volatilidade também. Mas esse vai se adaptar. Com certeza vai ter uma sanidade no mercado aí, muitas vão desaparecer, muitas empresas vão desaparecer, vai ficar outras que vão se manter. Então, o agro, como se fosse falar em agro como sinônimo de commodity, esse vai se adaptar. Agora, nós estamos falando também, existe as pequenas propriedades do sul, é uma coisa, é outro mundo. Eles vão sobreviver, eles aprenderam a se organizar, sabe que já sobrevive bem, não vai ter problema. É impressionante. Agora, no Nordeste, eu não vejo perspectiva de pequena, Se não evoluir, se não evoluir, de sobreviver. Vai ser uma próxima geração de descendente urbano ou subempregado. Uhum. E as propriedades ficaram como? Muitas vão ser Obsoletas. incorporadas por outras coisas ou ficar abandonadas. Abandonadas. você pensa também que tem uma coisa. Se o pequeno agricultor ele tem uma área, vamos supor, uma área de 5 hectares, tá? Que já é uma área razoável, né? Se ele tem 5 filhos, na próxima geração, se ela ficar na propriedade rural, vai ser 1 hectare por cada um. Então você já. Aí não vou nem falar dos netos, dos bisnetos. Então, se ele não evoluir, isso por si só já é um fator limitante. Uhum. Não é verdade? Então, essa falta de organização, ela é letal, porque você não tem perspectiva de futuro. Sucessão. Você não tem perspectiva de futuro. Além de tudo, se você analisar os países desenvolvidos, da Europa, dos Estados Unidos, a sociedade agrária, em número de pessoas, ela tem só diminuído, efetivamente. Uhum. Né? Então, isso já é também por si só uma tendência. Então, o chamamento das cidades para esses mais jovens é enorme. Então, a falta de perspectiva causada por essa desorganização, né? Pela falta de conhecimento, pela falta de educação, porque no final das contas é a educação da sociedade. Sim. Isso é a falta de educação da sociedade, né? Ela vai causar o quê? Falta de gente motivada para trabalhar no agro. O que vai acontecer a partir daí? Não sei. É a mesma coisa, você vê. Se for pensar no impacto da tecnologia no mercado de trabalho tradicional. Um exemplo, vou dar um exemplo aqui da região. Uma determinada empresa entrou para um processo de automação, que ou ela automatizava ou não teria mais competitividade. Não tinha gente até. O que aconteceu? Demitiu 60 funcionários. Entendi. Porque a automação levou. Ou eles automatizaram, porque não teriam condições de competir com uma Coca-Cola, se não tivesse automação. Uhum. O que aconteceu? Ficou dessa fração, ficou mínima, só aqueles mais qualificados ou foram capazes de absorver treinamento. E aí entra a questão da educação. Se você não tem um nível mínimo de educação formal, você tem dificuldade de readequação. Não que a adequação seja tão primordial, mas era importante na hora de realocar. E é um problema que nós temos do meio rural nosso, que em geral a questão do acesso à educação ainda é bem precário. Então isso leva a um problema de falta de perspectiva, muitas vezes, do que fazer para frente, sabe? E é um negócio complicado. Eu vou te colocar só um exemplo que eu gosto sempre de colocar. Eu morei uns anos na Espanha, então tive a oportunidade de conhecer bastante, fiz alguns trabalhos lá. E um deles foi com uma cooperativa de produtores de néspera, que é uma frutinha parecida com a ameixa que tem no sul. Lá tinha 60 produtores de néspera. Os produtores eram 1/3 de hectare, sabe o negócio assim? Tudo pequeno, 60. Só que esses 60 produtores controlam o mercado mundial de néspera. Entendi. O que eles fizeram? Juntaram 60, tudo eram pequenos produtores, juntaram na cooperativa, chama La Rior, juntaram as cooperativas, fizeram alguns investimentos, daqui e dali, conseguiram montar uma câmara de refrigeração. Então o que eles fazem? Grande parte da néspera comercializada na Europa passa por eles. Eles conseguem regular o preço da néspera na Europa toda, que é uma fruta bem apreciada, só liberando produtos em épocas que não tem a produção. Olha o tamanho dos produtores, é muito menor que os nossos. São pequeníssimos assim, tá? E como é que eles conseguiram?
Organização, Organização, mentalidade. mentalidade e organização. Mas Tem assim, uma mentalidade empresarial também, né? você vê que as coisas no Brasil, quer dizer, você falou o futuro do agro, e aí eu vou falar uma coisa que é assim, nós somos produtores de café desde a época do Império. Uhum. Mas quem que é o maior beneficiário de venda do café no mundo? Suíça, Alemanha, Itália, né? Quer dizer, a gente Nescau de chocolate. A gente Não tem um exporta, pé. a gente exporta para eles e importa café encapsulado. É. Pelo amor de Deus. Então nós temos uma coisa estratégica no nosso país, no agro, de uma forma geral, que hoje importamos fertilizantes, você falou sobre isso hoje, importamos maquinário, É. importamos defensivo agrícola, entendeu? Importamos semente genética, esses commodities, praticamente todas as sementes são estrangeiras, e estamos aqui usando nossa terra para produzir. Só que se você pensar, eu estava vendo um trabalho sobre soja, 37% do lucro da soja de venda do produto commodity vai para a empresa estrangeira. Não estou falando do processado, não. Porque como ele é vendido em commodity, o processado vai mais ainda para o estrangeiro, né? Então pense bem. Então a gente perdeu mercado, muito mercado, porque nós não soubemos estrategicamente tomar conta do nosso agro, nem do grande. E a questão Nem estratégica é importante. Por exemplo, não adianta você, Vendendo. não adianta vender matéria-prima. Isso é em qualquer setor industrial. Isso Só vender matéria-prima não dá lucro, não dá sustentabilidade. Você tem que agregar tecnologia. Uhum. Nós vendemos muito commodities sem nenhuma tecnologia, que é pega aqui, produz ali, embarca ali, vai para a China, vai para os Estados Unidos, tecnologia toda importar, e vende para lá. E aí Entendeu? a gente importa tecnologia. Se tu botar o custo do que saiu e o custo que entrou, você vê que grande parte do custo para esses mesmos países que foi, nós aqui pagamos por royalty de alguma coisa, ué. que é o que está acontecendo hoje. Toda semente de Toda algodão, semente que você usa, você toda paga. semente de soja que tem, toda semente de milho é royalty. Você tem que pagar. Porque elas foram desenvolvidas em outros países, elas têm tecnologia associada. Então você vende uma grande quantidade, recebe dinheiro, mas se tu botar no lápis quanto por cento real, é um negócio absurdo. Você vai ver em torno de 20, 30% de tudo que vai para fora, porque teoricamente o país ganharia com PIB, ele gasta internamente adquirindo as tecnologias para sim. fazer aquela produção. Ou seja, a gente não tá nem empatando. É complicado, não é? Alguns estão ganhando, mas cada vez menos pessoas em número, né? Com cada vez menos trabalhadores, porque se você for visitar uma fazenda de soja hoje, tem máquinas que elas são tão grandes que eles fazem uma passagem de 4 vezes para cobrir 1 hectare. Não, Vai uma vez, volta, vai uma vez, volta e cobre 1 hectare. Acabou. Uma pessoa dirigindo. Entendeu? Então é cada vez mais concentrado quem ganha, menos pessoas trabalhando e o dinheiro fica na mão de poucos. Não estou dizendo que está errado, não estou questionando a pessoa ganhar dinheiro, eu estou questionando nós temos que ver se isso tem um futuro sustentável para nós. É só isso. Isso no longo prazo funciona. né? Porque não adianta, o professor estava falando aqui, eu nem sabia, fiquei assustado. O pessoal querendo plantar soja aqui. Já tá. Vai dar certo? Vai, porque soja dá em qualquer lugar. Entendeu? Vai ter mercado? Provável. Tem 1.000 hectares Provável. plantados em cima do céu, Entendeu? do Arari, Do Araripe, né? em cima da Floresta Nacional, e tem mais um monte de empresa aqui embaixo. É um negócio que é muito questionável. Então, assim, pra que mesmo? O que uma soja gera de Entendeu? emprego? É. O que me dá a impressão, eu estive no Mato Grosso do Sul e eu fiz esse questionamento, essa reflexão, porque eu vi um estado pobre. E eu falei assim, bom, eles têm uma alta produção, ou seja, não está deixando. Vamos pegar um exemplo aqui do Nordeste. Visita o sul do Piauí. Você vai ver Região do Mato Piba. região Mato Piba, planta soja. Agora veja o quanto aquilo reverte para a população. É um mundo à parte. É um mundo à parte de produtores que criaram seu universo próprio, vieram do sul, como em todas as regiões agrícolas, criaram um mundo próprio. Não reverte para a cidade, não reverte em saúde pública, não reverte em... porque eles têm seus próprios hospital, têm sua própria escola. Então, tem uma segregação muito forte. Uhum. Então, isso é uma questão. Não quer dizer que o agro gere riqueza necessariamente para a população do entorno. Se fosse isso, não teríamos que ter desnutrição zero no Mato Grosso. Nós tínhamos que ter desnutrição zero no Mato Grosso do Sul.
Nós tínhamos que ter desnutrição zero no Paraná e Santa Catarina, que o agro é muito forte. Então, alguma coisa está acontecendo que eu acho que tem que ser discutido isso também. Muitas vezes o pessoal não gosta de discutir. Será que está chegando também esse super agro forte de commodities, está revertendo, distribuído, né? distribuindo uma condição mínima para aquela população? Isso. É uma coisa que eu questiono muito. A gente vê muito isso. Professor, eu até fiz essa análise porque eu vi que a soja lá no Mato Grosso não deixa desenvolvimento, não gera riqueza. Alguém está usando aquelas terras e levando aquela riqueza para um outro lugar, né? E aqui a gente tem uma policultura, né? Então aqui a gente tem uma diversidade. Eu percebi que aqui a gente é como se a gente tivesse uma vantagem dentro do nosso ecossistema, porque pequenos produtores podem sim ter suas produções, tem a bananicultura, tem que mais a cassinicultura, que também é forte. Então eu comecei a me questionar, que agro é esse? Onde a gente tem um estado que bate recorde de produção, mas não tem riqueza nas cidades, né? Então assim, o que a gente está vendendo? Eu acho que o que é a questão básica, eu tenho uma visão, pelo menos, eu prefiro, como diz na Europa, né? Uma grande classe média do que uma classe alta super concentradora e uma infinidade de classe baixa. Então, no agro é mesmo. Eu acho que tem que ter o bom senso. Existe mercado para as grandes commodities, que em alguns momentos são importantes em termos de produto interno bruto, mas você não pode esquecer os pequenos produtores. E essa grande crítica que a gente tem, né? Existem muitas políticas públicas por grandes produtores, e quando é noticiado uma política pública para pequenos produtores, existe a crítica geral de que o governo está favorecendo. Na verdade, vamos olhar os subsídios que o agro recebe do Brasil, as grandes empresas, os grandes commodities, é muito dinheiro, né? Então, é uma coisa que tem que ser questionada também, porque eu entendo, também não sou a favor de entregar subsídios sem nada, sem custo. Acho que tem que realmente vincular obrigações, vincular a questão de educação. Não existe, nenhum país do mundo avançou sem educação. Então, uma das coisas fundamentais que a gente tem que pensar em termos de produtor rural é fazer com que esses produtores tenham melhoria de educação. Eu fico muito feliz aqui na região, que eu vejo um curso de agronomia, está com 10 anos agora, e nós temos mais de 80% dos alunos são do meio rural. A gente brinca assim, do sítio, da linha, sabe? Isso também prejudica, porque grande parte deles tem uma qualidade muito ruim de educação formal, mas conseguiram chegar na universidade. Isso é bom, porque eles pelo menos veem um outro universo, veem uma perspectiva, veem que é possível. Porque grande parte dos produtores rurais estão desestimulados. Se tu falar com eles, os pequenos produtores, desestimulados, eles não sabem, não têm mais perspectiva. Então, ainda bem que, uma coisa que eu acho legal aqui na região, que a geração de estudantes que estão chegando, conseguiram chegar na universidade, que também se não fosse as políticas públicas, nunca sei se eles iam chegar na universidade, eles estão conseguindo chegar, e a maioria deles realmente meio rural. Então, já é uma perspectiva de melhorar um pouco a questão da educação, né? Isso também é uma coisa importante. Então, sem educação, não tem perspectiva para frente de como o nosso país vai se adaptar, não vai se conseguir. Nós estamos vendo agora a transformação brutal da inteligência artificial. Ela vai ter um impacto absurdo em todo o mercado do trabalho. Isso eu não tenho dúvida. O que vai acontecer? Se a nossa população não tem um nível educacional razoável, que vai virar marginal, no sentido, não marginal de bandido, vai ficar à margem da sociedade. Porque não vai ter formação, não vai conseguir se qualificar em nada, não vai ter emprego, vai virar, como a gente chama, né, uberização de tudo que você pode imaginar. Porque não tem perspectiva. Se um país não tem educação, ele não consegue se adaptar às mudanças, né? Professor, eu acho ainda que o agro deve ser um dos únicos setores que pode sobreviver à substituição da mão de obra pela inteligência artificial, porque em relação às corporações, não tem dúvida. Não tem dúvida, né? A gente já viu que aí está traçado o destino. Só que no agro a gente ainda tem essa perspectiva de que pessoas assumam o comando de fazendas e de propriedades e agreguem valores e transformem em produtos. Então ainda vejo muita oportunidade de empreendedorismo e a não substituição pela inteligência artificial. Eu acho que é o único campo que eu consigo imaginar que não vai sofrer impactos, mas de uma forma positiva, mas não substituição de máquina por um. Não, sabe? Vai ter uma ocupação em alguns setores realmente forte, né? Mas, sem dúvida, vai sobreviver. Agora eu pergunto,
Por um agricultor que não consegue nem às vezes ter acesso à água, se falar em inteligência artificial, Nossa, complexo demais. Eu acho que a agricultura, você falou do futuro também, eu acho que assim, pelo amor de Deus, nós estamos aqui inclusive na CNA, né? É, Eu sou absolutamente a favor da agricultura de uma forma geral. Da commodity, seja do que for. O que eu acho que falta no Brasil é um planejamento estratégico. Eu acho que está havendo um direcionamento que eu considero equivocado para um tipo só de produção, né? E nós estamos esquecendo outros, por exemplo, já que nós estamos num tema, a fruticultura Uhum. é uma produção mais integrada, que traz mais pessoas, que Mais emprega mais oportunidades. gente, É. que agrega valor, que tem tudo a ver com a sociedade moderna, entendeu? Que tem interesse internacional. A gente está falando aqui de produtores que vendem níspera na Espanha. Uhum. Nós podemos produzir inúmeras frutas no Brasil que vão ter mercado no Brasil inteiro. E no mundo, né? Vamos no mundo, no Brasil e no mundo. Vamos fazer um programa nacional de fruticultura para melhorar nossa produção, para agregar valor aos nossos produtos, para exportar, para fazer suco, para fazer doce, para fazer, sei lá, seja lá o que for, para tirar como é que chama? Produtos químicos que são interessantes para a saúde. Uhum. Então, você tem no agro essas saídas que eu acho extremamente interessantes. Extremamente interessantes. Em natura. Pois é, entendeu? E a gente às vezes fica assim. Eu acho que no Brasil a gente às vezes parece que a gente esquece de que nós somos uma potência, nós temos como resolver problema, do mesmo jeito que a gente resolveu na década de 50, 60 e 70, quando o Cerrado não produzia nada, e hoje é um grande produtor mundial, nós temos condição de resolver um desafio desse tamanho. Sim. Temos capacidade, temos dinheiro, nós temos dinheiro, ele só está sendo mal empregado. Entendeu? E aí a gente pode mudar esse país mesmo. Vocês acham Entendeu? que a gente ainda tá muito nessa cultura do vitimismo? não, eu acho que não. Acho que a questão básica é o Sei, seguinte, cara. eu acho que nem a questão do vitimismo. Eu acho que uma questão básica é muito a visão do commodity, da facilidade de você não se preocupar em processar, industrializar. Isso cria uma mentalidade muito ruim. Não é Que muito você- diferente do atravessador, não, viu? Repara o que ele está falando. Uma grande empresa que trabalha com commodities, ela te vende a semente, ela te vende o defensivo agrícola, ela te dá assistência técnica e ela compra a sua colheita. Muito fácil, né? Oh, Ela só precisa de uma terra. é. Então o produtor, entre aspas, ele vai, claro, ele tem a terra, ele vai ter o pessoal do campo, ele vai ter as máquinas, mas ele está, assim, em termos de risco, ele está com o risco dele lá embaixo. Entendeu? Por que as áreas de commodity estão cada vez maiores? Porque, consequentemente, se o risco é baixo, o custo é baixo. Então ele tem que aumentar a área para compensar. E isso está fazendo com que poucos, cada vez mais, fiquem no mercado. Uhum. Você está concentrando. E tá entendendo? É uma lógica de atravessador. Sim. E o preço na mão deles. Porque é a comodidade, né? É a comodidade do commodity. É a comodidade Uma do coisa que eu- commodity. Uma coisa chama atenção, né, que eu sempre questiono, mesmo aqui internamente no Brasil. Tava feito. Você vai na Argentina, você não vê um produto de amendoim. Nem acredito. Preso no mercado de amendoim argentino. O que você quer dizer, professor? Já vou chegar lá. E você vê, a Argentina é um dos maiores exportadores mundiais de amendoim, de produtos processados de amendoim. Bom. Você vai na Europa e Estados Unidos, tem lá parte de amendoim da Argentina. Sei que ela é da... E eles não, a população não consome amendoim. Mas são um grande produtor não só da commodity, como do material industrializado. Uhum. Nós temos um problema, por exemplo, primeiro que o mercado de banana do Brasil, exportação é insignificante. Acho que não chega a 2%. Acho isso. Né? Quem são os maiores exportadores mundiais? Equador, Costa Rica, né? São Honduras. São países, são grandes exportadores. Aí tu vai na Europa, lá tu vai ver chip de banana do Equador. Não que são indústrias equatorianas, são as empresas americanas, europeias que estão lá no Equador e processam, fazem todo o processamento da banana. Nós não temos isso nem local aqui.
Você, pensa no que é importante a banana no Brasil. Você vai comprar uma barrinha de banana, dessas de banana... barrinha de banana, que ela é ressecada, Desidratada, né? caro, super caro, porque não tem oferta. São pouquíssimas empresas. Pô, num país da gente que produz banana, horrores de produção de banana, você não processa praticamente nada. Eu estou falando de banana de segunda e terceira qualidade, que é o destinado para esse tipo de coisa. Não banana de primeira qualidade. Segunda, muitas vezes que for e afora. Por que nós não despertamos para esse tipo de comércio? Mas ó, tem demanda. Claro que tem demanda, mas não tem... Então, e o que está faltando? Acho que falta iniciativa, falta organização. Empreendedorismo? Eu acho que sim. Talvez. Porque é caro. Você vê, você vai comprar eu gosto demais de banana. Vou comprar um negocinho de banana, R$5, R$6, Uhum. É verdade, 10 é verdade. aninhos enrolada no... Não, e nem isso, ó, um papel. processadinho ali. Assim, pô, pela quantidade de banana que gasta aqui, o lucro é violentíssimo, altíssimo o preço, tem pouca oferta. Não existe oferta de produto processado de banana. Num país que consome 98% da produção, in natura, e o resto, não... Qual é o aproveitamento? Uma coisa que eu chamo a atenção, você vai no Rio Grande do Sul, Catarina, é difícil tu ir numa propriedade que o cara não faz, docinho de não sei o que, barrinha de não sei o que, bolo de não sei o que, sabe? Uhum. Existe um processo de aproveitamento incrível, assim, e tudo agregando valor. O nosso aqui é todo concentrado no produto em si, não é numa agregação de valor. E uma agregação de valor, às vezes, dá mais dinheiro do que o produto in natura. Então, é cultural. Eu acho que nós temos um problema cultural sério, né? E cultura não se modifica facilmente. É a falta de cultura para o cooperativismo, Sim. é a falta de cultura para empreendedorismo local, que a gente chama, né? Essa economia circular local. Falta, nós não temos isso. Infelizmente, nós não temos. Isso dificulta muito. E aí a gente vai para outras questões que vão mais embaixo. A gente tem uma cultura de vira-lata ainda, de assistencialismo, então fica muito à mercê, esperando. Então a gente acho que tem que trabalhar muita força de caráter do brasileiro, sabe? Da cultura empreendedora, mas também de não desistir, persistir, a coragem, a bravura do brasileiro. O cearense, ele tem muito essa coisa de ser forte, né? Mas aí eu não sei a nível Brasil como seria isso. Mas eu vejo um comportamento que a gente ainda tem que dar uma virada de chave, assim, ser mais guerreiro nas nossas coisas, né? Não ser acomodado, assim. Parece que a gente fica esperando muito pelo governo fazer as coisas. Não, e é uma assim. coisa geral. Se tu observar bem, né? A hora que você está... Vamos falar em termos de empreendimento. A hora que você está ganhando dinheiro, você nunca lembra do governo. A hora que você entra em colapso, aí começa a pressão para o governo. Agora está acontecendo nos commodities, nas grandes empresas. Você vê quantas empresas que ganharam zilhões de dólares nos últimos 10 anos, entraram em colapso agora, estão em recuperação judicial. Número recorde de produtores. Sube. Mas agora lembra que o governo tem que perdoar a dívida de não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Recorrente isso. Sabe? Mas quando você estava no auge, você nunca pensou que tu teria que também investir em outras coisas, dar uma contrapartida para melhorar a educação, esse tipo de coisa. Então, no Brasil ainda tem muita cultura do vamos tirar vantagem. Isso é uma coisa doentia, sabe? Não uma questão de que vou fazer uma coisa estrutural. Vou aproveitar aquele momento e depois vamos ver o que acontece. Não tem política pública que vai conseguir atender todas essas demandas, né? A gente observa também que muitas empresas têm a questão do clientelismo, né? De entender que o governo tem que resolver os seus problemas, mesmo sendo empresas, né? Existem boas exceções, mas tem um bom número de empresas que é assim. Por isso que eu colocando, quando a maré está boa, você não lembra que tem necessidade de investir em educação, que você podia deixar uma pequena porcentagem daquilo para investir em educação, melhor educação dos funcionários, melhor educação dos filhos dos funcionários. Por isso é uma coisa que, cara, eu valorizo demais aquilo que o Sítio Barreiras faz, sabe? Eu valorizo demais, porque é muito difícil uma empresa investir na formação, na questão de preocupação social. É muito difícil. É uma exceção, assim, né, sabe? Eu sempre gosto de valorizar. Como eu já rodei em muitos lugares diferentes, é difícil. A maioria das empresas quer saber do lucro e não se importa em formar geração. Sim. Se formar caráter, sabe, dar uma assistência legal aos funcionários, auxiliar na educação dos filhos. Então essas coisas faltam, em geral, nas empresas brasileiras.
Enquanto está no auge, só acumular dinheiro, não se preocupar com isso aí. Aí, que vindo dessas contrapartidas, não só pegando isenção fiscal, se tu vê quantas empresas ganharam de isenção fiscal, é um negócio absurdo. Agora que estão, por má gestão, por vários motivos, estão em recuperação judicial, aí apela para o governo socorrer o setor, porque depende do governo federal socorrer o setor. É bem ironia, né? É um negócio bem irônico, né? No mínimo questionável. Eu coloco isso porque está uma realidade nesse momento, né? E essas coisas que nós questionamos, eu questiono particularmente, né? Por que tu tem tanto rede de proteção para o setor da commodity e tu não tem rede de proteção para o pequeno produtor? Essa questão que o professor citou, e eu quero reforçar também essa questão do sítio Barreiras, eu já conheci o Fábio, não pessoalmente, porque eu conheci o Fábio pessoalmente há pouco tempo atrás, lá no norte de Minas. Esse ano ainda, no evento que teve lá. Mas eu já conheci ele de nome, né? Ele, inclusive, ele é muito amigo do atual chefe da nossa unidade, Francisco Laranjeira, e sempre ouvi falar muito dele. E eu já conhecia esse trabalho social que ele fazia, inclusive lá em Porto Novo, lá perto, na Bahia, lá perto da gente, né? Que acabou tendo um problema, mas lá o Pablo chegou a tomar conta da educação do município. Uhum. Imagina. Aí, infelizmente, houveram alguns problemas, tal, ele teve que deixar a cidade, questões outras, mas ele nunca perdeu essa perspectiva. Isso é muito interessante. E muito mais do que... eu fiquei impressionado, porque ontem eu fiquei o dia inteiro na empresa dele, no Sítio Bahia, e ele levou a gente para conhecer todos os setores. Então, Jaque, o que me chamou a atenção foi, a gente conversou com o pessoal do almoxarifado, a gente conversou com o pessoal de venda, a gente conversou com o pessoal da colheita, a gente conversou com o pessoal da embalagem e despacho, a gente conversou com o pessoal da gestão, porque ele tem lá ele divide a empresa em núcleos, né? Que chama de unidades, Uhum. e cada um funciona como uma empresa isolada, com metas, com objetivos próprios, etc, etc. E são lideranças natas, um grupo de pessoas relativamente jovens, que chegam, conversam com você, explicam, entendem, você questiona, eles sabem responder. O Fábio fala alguma coisa, eles respondem à altura, quer dizer, não estou falando assim, você concorda com isso? Concordo, mas também podia ser assim, quer dizer, é um outro nível de relação. Então, ali, é isso que a gente está falando. É isso que a gente está falando. Entendeu? É algo construtivo, ele está fazendo o trabalho dele, a capacidade dele permite que ele se torne um empresário de sucesso, e ele está transformando a empresa dele em uma grande empresa junto com os grandes empregados, que também vão ser pessoas de bem-sucedidas. Eu diria até que Esse é o ideal. a realidade da Transforma a região. realidade dessa. Não, é interessante, né? Essa é a questão que a gente está falando, não é para penalizar um e não penalizar o outro, não é isso não. É enxergar a sociedade como um todo. Sim, contribuir. Né? E dentro do agro nós temos vários exemplos como ele. Mas ele, por estar aqui no Cariri, acho que é um grande exemplo. No caso da manericultura, eu pelo menos não conheço outro. Eu te disse que Santa Catarina, São Paulo, Minas, eu vou para o Brasil inteiro. É a primeira vez que eu vejo esse nível de preocupação. Tem um outro parceiro lá no Araçuaí que se aproxima muito dele, tá? Em Minas Gerais, na Vale do Jequitinhonha. Mas com a qualidade, com o tempo de trabalho que ele tem, porque ele já tem muito tempo de trabalho, é o Fábio Regis aqui no Sítio Bahia. Eu aproveito, pessoal, para destacar o perfil do nosso produtor, o Fábio Regis. Ele é um empresário aqui da região, que atua aqui na região do Cariri. Eles desenvolveram um programa chamado Formação de Valores Humanos, que são escolas que atuam dentro da primeira infância, ensinando valores humanos, como amor, paz, verdade. Então, são valores próprios que se ensinam na primeira infância, e eles conseguem desenvolver isso para que eles se tornem adultos de caráter. Então, esse projeto é super interessante, começou aqui em Missão Velha e hoje já tá em mais de 200 escolas. Eu estou acompanhando esse projeto, a gente participou de algumas reuniões também, e a boa notícia é que ele vai agora para o Brasil. Sim. Né? A CNA teve a oportunidade de observar isso, foi até Rússia, a gente estava lá
quando a CNA esteve presente, e eles vão levar esse programa, esse projeto para todo o Brasil. Ou seja, uma iniciativa aqui, que começou em Missão Velha, hoje vai ser semeada em outras escolas do Brasil inteiro, né? Então isso é uma esperança, é uma semente de esperança. Já que é exatamente isso que eu tinha colocado antes. Até que ponto essas grandes empresas revertem para a sociedade? É isso, de reverter, né? É uma coisa que eu questiono muito, né? Não precisa, talvez, um nível de envolvimento do Fábio, que tem um nível de esforço muito grande. Mas excepcional. assim, 20% em termos de reverter para a sociedade local aquilo que permitiu Que ele chegasse. que chegasse lá. Essa é uma coisa que a gente questiona muito, porque várias regiões que têm um agro super forte, as cidades são miseráveis. É. Não reverte. Isso é uma coisa assim, que me preocupa bastante. A própria questão da motivação, né? O que eu acho interessante também, que você reforçou, se vocês conversaram dentro do sítio, se você conversar com esses 100 produtores, 200 produtores, Você falou também. grande parte deles trabalharam ou tiveram filho ou neto até no sítio de Barreiro. E todos têm uma relação muito forte de gratidão. É engraçado, porque é engraçado com a empresa, se é da empresa, mas não, muito interessante isso, porque eles sabem desse trabalho. A questão de valorização dos profissionais também é uma coisa importante. Sim, eles se sentir valorizados, né? Nos vários níveis. Então essas coisas, assim, para mim, poxa, eu não sou dessa região, eu cheguei há pouco menos de 10 anos aqui. Já vivi muito, trabalhei no Paraná há alguns anos, fiquei em Pernambuco 30 anos, mas eu não vi esse tipo de iniciativa assim, de reverter, é uma coisa que me preocupa muito, né? Pô, se você ganhou tanto, se você consegue estruturar um grande negócio, por que não reverte um pouquinho Para a comunidade. para a comunidade, para sociedade, tirar né? daquela, né? Então, uma coisa que me preocupa bastante, assim, eu não sou contra um grande produtor, muito pelo contrário, ele é essencial para o Brasil, mas a gente tem que cobrar também um pouco mais de estender a mão, Assim, sabe? Não, e de uma forma geral, é o nosso agro, as lideranças do nosso agro, tanto governamentais, quanto empresarial, quanto da academia, como a Embrapa, como as universidades, pensar na estratégia, onde é que vamos levar o agro do Brasil daqui para frente. Isso é fundamental. Aí vai envolver não só do pequeno ao grande produtor. Então, é toda a cadeia. Como realmente transformar para melhor essa cadeia, né? Para a gente não ficar, porque às vezes dá um desesperozinho, dá um desânimo, como você ficou, vai, meu Deus do céu. Não dá, a gente fica assim, a gente fica né? preocupado. E até que a história recente, né? Até pouco tempo, o agro é o PIB do Brasil, sem dúvida foi. E agora, aqueles últimos ano e pouco, estourou as recuperações judiciais, afetou milhares de produtores. E aí, será que é tão sustentável assim como vocês esperavam? Eu acho De uma hora para outra, o cenário muda. E aí? Qual é a perspectiva para frente? Sem dúvida, o modelo que está sendo colocado é um modelo problemático. Senão, não chegaria ao ponto que chegou. Estamos chegando agora ao ponto de grandes falências, esse tipo de coisa que afeta todo o setor produtivo. Então, a coisa tem que ser questionada. Esse modelo também, né, Samir? O modelo é que quem diz o preço que vai pagar na soja brasileira é o mercado de Chicago. Pô, peraí, ué. Por quê? Mas não tem nada mais incoerente que Entendeu? o etanol. O Brasil, que é um país que podia ter dependência zero de gasolina, zero de gasolina. Você determina o preço de etanol baseado no exterior. Tem lógica o negócio Os desse? modelos são esses. E nós estamos importando carro elétrico caríssimo, sem ter Infraestrutura. sem condição de produzir baterias, não saber o que vai fazer com essas baterias depois, com etanol aqui. Não tem nem posto direito. Não tem a menor Você vai- sentido. Se semana você for passada- pensar friamente, falou assim, que programação é essa que está sendo feita? Entendeu? Ah, porque é sustentável. Sustentável? Como que é sustentável? Só que as com essa baterias- bateria aí, como é Você que vai ser? daqui a Fortaleza, não tem um posto. Não Entendeu? tem elétrico. Você vai daqui a Recife, não tem. São 700 quilômetros para lá, 700 quilômetros, não tem um local para abastecer, para carregar. E quando a bateria acabar, você vai enfiar isso onde? Não. Onde você vai armazenar? Se isso? bateria de telefone hoje é um problema, você Entendeu? imagina telefone com a bateria de um carro. Né? Então, assim, é um negócio que a gente, assim, nós vamos a reboque de sei lá quem. Quem decide o preço internacional de frutas é o mercado holandês. Porque as frutas que são exportadas vão tudo via o posto de Roterdã, na Holanda.
Isso aí eu não sabia, não. Então é a Holanda que É um estabelece o país preço. desse tamanhozinho que não produz um pé de Só que pau tem como o da importa de Bahia. Né? Eles importam e E distribuem. distribui na Europa, principalmente. Uhum. Então, assim, a gente tem que mudar isso, ou não? Seria um atravessador internacional, né? É, Ou seja, mais... Mas é a mesma coisa. De novo. Né? entendeu? Por quê? Você vende produto, você vende commodity, não vende produto processado. É. Quando você vende produto processado, você agrega valor. Uhum. Quando você vende commodity, fica muito suscetível. Por quê? Vai ficar uma banana, se não chegar, vamos pegar uma manga, que já é mais exportada. Se tu chegar, por exemplo, leva 15 dias para chegar nos Estados Unidos, na Europa, são 10 dias de container. Se ficar um dia parado lá, acabou. Então eles já venderam, aquele importador que comprou lá, ele já sabe para onde vai rapidinho. Então você tem uma armadilha, você vende um produto sem processamento, altamente perecível. Então você é refém, você tem que vender milho. Você pega milho, tem um problema? Não. Vai ter problema de fungo, vai ter problema de micotoxina se você deixar, não tiver armazenamento. Então, vender commodity é prático, você não precisa se preocupar em processar. Mas, por outro lado, você é totalmente suscetível a quem compra. Quem determina o preço do mercado não é o Brasil. Então, é uma coisa bem... A commodity é importante, que ela gera capital rápido. Mas, eu acho que o país tem que se preocupar também em agregar valor. Que aí, a hora que tu agrega valor, tu desenvolve produtos, você cria independência. A preocupação é que a gente fala, né? O que adianta o Brasil ser o maior produtor mundial de café? Tu pega um país insignificante em área como a Costa Rica, que ganha, em termos de valor, 2 vezes mais que o Brasil. É. Porque eles vendem produto de alta qualidade, eles fazem uma colheita totalmente diferenciada. Tu vai na Europa, nos Estados Unidos, de onde é que é o café? Costa Rica, Colômbia. Colômbia. O Brasil produz um monte, mas sem qualidade. Porque ele produz commodities, ele não produz produto de qualidade. Então, essas coisas é uma coisa que tem que ser conversada, tem que ser discutida. Em termos perspectivos. Ser simplesmente fornecedor de matéria-prima, de commodities, isso é coisa de terceiro mundo. Nós nunca vamos sair de ser verdade. terceiro mundo se a gente continuar nessa. Ai, meu Deus. Só para encerrar aqui, Chega quando, de uma tristeza. como diz o outro, né? Quando eu era menino pequeno lá na escola, É. eu lembro que numa aula de história, em um determinado momento no mundo, eles começaram a ver aquela integração mundial e o Brasil foi reconhecido como grande produtor mundial de produtos para sobremesa. Então, na época era café, era açúcar, né? Principalmente café e açúcar no início, que o Brasil era grande exportador. Nós estamos voltando mais ou menos nessa lógica, né? Relegados a produtor de determinados produtos A, B, C e D, e o resto a gente importa. Então, enquanto Entendeu? a gente estiver só pensando em consumir meme, não é, professor? Que mais? E cultura inútil, assim, a gente vai ficar muito à mercê do que o mercado está ditando, né? Então, é isso. Os jovens, a partir de agora, eles têm que ter mais autonomia, têm que ter mentes mais empreendedoras, têm que ter ambições mais, sei lá, de outros Eu vou falar uma mercados, coisa que a gente né? estava pensando na hora do almoço ali. Sem sacrifício, nada. Não. Isso é uma coisa que as novas gerações talvez vão entender que tem que fazer sacrifício. E aí vem uma geração até mais fragilizada também, né? Mas eles não vão nem conversar. Nossa, gente. Foi um Isso aí dá podcast outro muito podcast. reflexivo esse. A gente terminou assim meio down. Mas eu acho que é importante, né? Porque muitas vezes existe a mitificação do agro, que às vezes o pessoal foge da realidade. E a gente que vive no campo, a gente identifica bem a realidade. Claro que eu gosto que na televisão lá, pô, aquela agro é pop, eu acho lindo. Foi um negócio muito massa, procura te agronomia. Que dá Foi. Eu sou apaixonado. Pô, achei lindo. Eu sou apaixonado. Tem um professor lá que fica puto, professor de agroecologia. Ainda tá, eu vou me decidir ainda. Aí ele fica bravo, porque Edita. ele foi porque... Não, agro, não sei o que, assim, não, mas o agro é uma coisa importante, me dá orgulho, entendeu? Eu Agora tenho nós orgulho. temos que ter cuidado para não cair nessas armadilhas do agro e não pensar que esse quadro que nós vivemos, ele é um quadro extremamente vulnerável. A produção agrícola é extremamente vulnerável. O modelo que nós estamos adotando de produção de alguns produtos e exportar alguns grandes produtos e importar grande parte é uma coisa que não vai permitir que a gente se desenvolva no futuro. Isso que é uma coisa importante. Acho que o principal recado que eu tenho é esse. Então vai ficar pro próximo episódio, porque esse episódio rendeu bastante, viu?
Isso é o que dá conversar com a ciência. A gente sai assim, reflexivo, mas É. também animado. Não, e é muito legal, viu, Jaque? Eu acho que Muito obrigada, você abrir professor. espaço para esse tipo de conversa. Muito obrigada, Obrigadão. Como professor. você Foi diz, show. não é só meme, não. Né? A gente tem que parar com isso mesmo, como você falou, de ficar vendendo só Oba-oba. ideias bonitas, né? É. Na verdade, nós temos coisas que precisam ser feitas, factíveis de serem feitas. Não estamos falando de coisas absurdas, não, tá? Não quer dizer que seja simples, não, mas não são coisas factíveis. Tá? E é isso. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Foi bastante reflexivo. Um bate-papo bem rico com a ciência, com professores aí que lutam pelo agro, mas ao mesmo tempo enxergam que tem muita coisa para melhorar. Bom, então eu espero que você tenha gostado. A gente vai ficando por aqui. Já já tem o próximo episódio. Então, um cheiro e chama no agro!